Aula 47 do livro Como Vencer Suas Guerras pela Fé. Semana passada nós falamos de como deixar de ser joio. E hoje estaremos falando do salvo-conduto para pecar. Então vamos a uma oração pedindo direção a Deus para a leitura desse livro. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, dirija, meu Senhor, esse estudo e fale com cada um de nós para a glória do Teu nome. Amém. Salvo-conduto para pecar. Uma das táticas do diabo para enganar os filhos de Deus é usar a mentira de diversas maneiras. Por exemplo, Satanás não apenas cria uma informação falsa sobre algo ou alguém, mas também faz com que esta mentira seja exaustivamente repetida até o ponto de pensarmos que é verdade. Outra maneira de disfarçar as suas mentiras, tão bem que seja quase impossível detectá-la. Contudo, nenhuma dessas estratégias é mais efetiva ao diabo do que misturar a mentira com a verdade. Aquelas meia-verdades, sabe, amiga? A metade é verdade, a metade é mentira. Ao fazer isso, ele esconde dentro de uma meia-verdade uma meia-mentira. E assim acarreta um grande dano espiritual a quem lhe dá ouvido. E, ultimamente, um dos assuntos mais usados pelo mal para enganar as pessoas de Deus é a interpretação da doutrina da graça divina. Já ouviu falar, amiga? Cuidado. A graça é definida como um favor imerecido, ou seja, é algo que recebemos gratuitamente, sem merecimento. Alegoricamente, é como um presente caríssimo que ganhamos de alguém que acabamos de ofender. Quer dizer, não fizemos nada para receber a oferta, o presente, mas a pessoa que nos gratificou simplesmente por amor quis nos presentear. Podemos então dizer que a graça divina é a misericórdia de Deus em ação por amor, mesmo sem termos direito a nada. Ele nos proporciona acesso ao seu perdão e à salvação. Este é o maior benefício que podemos receber de Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. O objetivo dessa misericórdia divina, a graça, o favor imerecido, é conceder aos seres humanos condições de chegar à presença de Deus e viver em comunhão com Ele. Somente assim os seus propósitos poderão se cumprir em sua vida. Mas a graça não fará isso sozinho. Ela precisará estar junto com a verdade. Isso é a obediência a Deus e aos seus mandamentos, para que cumpra o seu papel na vida de quem crer. Isso está escrito lá em Salmos 85:10. Isso significa que a graça é a verdade. Estão sempre presentes na vida daqueles que são fiéis a Deus. Ele honra a sua aliança com o Senhor e cumpre os compromissos assumidos com seu próximo e persevera na fé. Se a obediência a Deus não estiver presente na vida de alguém, então a graça sobre essa pessoa não terá efeito. Se você não obedece a Deus, como você vai esperar de Deus que Ele venha te agraciar com a presença dele? Na harmonia entre a graça e a verdade, o resultado é a justiça e a paz. É assim que origina autenticamente espiritualidade e segurança que o justo desfruta. Por isso, Paulo, em sua carta aos cristãos, em Roma, refuta veementemente a alegação de que a graça divina é uma permissa para pecar. De maneira alguma, meu amigo.
A graça de Deus não te dá permissão para pecar. Uma vez que você peca, você perde essa graça. Sabe por que as pessoas pensam dessa maneira? Está escrito lá no livro de Romanos. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós estamos mortos para o pecado. Como viver ainda através dele? Porque tem um versículo que diz assim, ó, onde abundou o pecado, a graça superabundou. Então, há cristão que pensa que pode pecar à vontade, que Deus vai perdoar ele conscientemente. De forma alguma, hein? Cuidado com isso. Está escrito em Romanos, capítulo 6, do verso 1 e 2. Ao dizer que de modo nenhum, o apóstolo está dizendo longe de nós tal loucura, porque o propósito de Cristo para quem nasceu do alto é viver em santificação e não no pecado. Aquele que uma vez fora regenerado, vivem em novidade de vida, isso é, morreram para o pecado e agora vive de acordo com a direção dada pelo próprio Deus, pois tem consciência de que a vida presente é Ele. Essa graça, porém, tem sido mal compreendida por muitos cristãos e até mesmo usada em um salvo-conduto para pecar. Não entra nessa não, amiga. O salário do pecado está escrito que é a morte. Isso mesmo, há muitos que estão apoiados na graça de Deus para cometer seus erros. Certo membro da igreja, por exemplo, que parecia fiel, temente, nos procurou, o pastor, e perguntou se Deus iria perdoá-lo caso ele divorciasse. E depois de muita conversa a respeito da seriedade do matrimônio e da importância da aliança feita no casamento, aquele homem disse que tinha uma amante. Havia alguns anos e estava decidido a se casar com ela. Então, para isso, ele teria que divorciar-se primeiro de sua esposa. E perguntou ao pastor se Deus o perdoaria, se ele alcançaria o perdão de Deus. Depois de abrir a Bíblia e mostrar a verdade a ele, o pastor não conseguiu remover da cabeça daquele homem a ideia do divórcio. E ele disse, pastor, estamos na época da graça. Portanto, mesmo que o Senhor diga que é pecado, basta que eu me arrependa e depois estará tudo certo com Deus. Não é bem assim não, hein? Não vá por esse caminho não, amigo. Conclusão. Aquele homem seguiu a teimosia do seu coração e transferiu-se para outra igreja. Já divorciado, se casou com a amante, legalizando assim um adultério, como se nada tivesse acontecido. O problema deste e de tantos outros casos semelhantes é o seguinte: como seria possível esse homem se arrepender se ele não reconhecia que havia cometido um erro contra sua ex-mulher e contra Deus? Como ele poderia se arrepender se não sentisse culpa nem vergonha do seu pecado? Outro caso aconteceu com um funcionário cristão que trabalhava em um banco. O diretor confiava nele por saber que ele era evangélico. Então, altas quantias de dinheiro ficavam sobre a sua responsabilidade. Certo dia, ao passar um aperto financeiro em casa, veio a ideia de pegar aquele dinheiro e pagar as suas dívidas. Depois devolveria. Só que essa prática tornou-se algo frequente, até ser descoberto, embora tivesse anos de evangelho e continua assíduo à igreja, aquele homem já tinha perdido o temor de Deus e, consequentemente, o pecado já havia tomado posse de si. Com isso, foi para trás das grades por uma fraude bancária. Deus não vai te livrar não do seu pecado. Pecou, você plantou, você vai colher. Cito isso como exemplo não para julgar, muito menos para condenar quem quer que seja, e sim para ilustrar a desordem que temos visto na igreja contemporânea. Apesar do pecado citado nesses exemplos, seria cruéis e até assustarem
por muitas pessoas, hoje pensa e age de igual modo. São batizadas nas águas e dizem convertida e até batizada com o Espírito Santo, mas de vez ou outra dão uma escapuladinha para a carne. Nisso, mentem, furtam, enganam, cometem pecados sexuais, traem e etc. E no culto pede perdão e se conserta para depois voltarem a cometer tudo de novo. Assim na igreja continua com uma imagem de certinho, mas só Deus e o diabo sabem o que ele apronta e a quem de fato são. Isso nada tem a ver com o verdadeiro arrependimento, e sim com o mero sentimento infrutífero de remorso. Mas quando essa pessoa não considera o pecado como pecado, porque ela já confunde a justiça com a injustiça, e porque não crê no juízo de Deus, porque ela entende a graça de Deus como uma maneira de errar, e acha que a graça é uma licença para cometer pecados, e não um favor imerecido, que só é confirmado e estabelecido por meio de uma obediência ao Altíssimo. No fundo, elas não crê genuinamente na palavra de Deus. Por isso, o Espírito Santo não pode removê-la do perigo que correm por estar ofendendo a Deus. É justamente por essa causa da incredulidade que muitos frequentadores da igreja vivem libertinamente pensando que a graça de Deus vai livrá-la do inferno. Pelo mesmo motivo, vários religiosos pensam que Deus abrirá uma exceção para eles por exercerem algum cargo ou terem algum título em certa denominação, e também por não se deixar ser convencida pelo pecado. A sociedade vive como se nunca fosse prestar conta com Deus. Meu amigo, olha, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Se você fizer o bem, você vai colher o bem. Se você fizer o mal, você vai colher o mal com certeza. Não é pelo fato de o Espírito Santo não ter convencido essas pessoas que a culpa pela perdição delas seja de Deus. O Senhor tem todo o poder para convencer que somos e que damos a condição para que Ele faça. Afinal, está escrito que Deus não faz acepção de pessoas. Livro de Atos, capítulo 10, no verso 34. É devido à dureza e à falta de arrependimento que os incrédulos têm acumulado ira contra eles. Mesmo, Romanos 2, 5. O fato de não serem convencidos por Deus é a maior prova de que falta o desejo sincero de querer conhecê-lo. E por isso que a ideia de que o arrependimento ocorre na hora em que bem entende é questionável. O arrependimento é um dom de Deus, operado pelo Espírito Santo, que é quem convence o ser humano de todo o pecado. Portanto, não acontece num estalar de dedo, ou como em um passe de mágica, mas sim quando há reconhecimento sincero que você pratica o erro. Há 3 características fundamentais em uma pessoa que mostra se ela está de fato arrependida. Vamos a essas 3 características. Primeira, sente uma tristeza imensa por causa das transgressões que cometeu. Primeiro é essa. A segunda, não tem nenhuma dificuldade em se humilhar, nem em admitir o erro diante de Deus e das pessoas envolvidas no seu erro. Terceira, tem nojo do seu pecado e por isso abandona completamente e não volta mais a praticá-lo. Aí dá para você saber, amigo, como você está com Deus. Talvez você já vem pecando e nem sente mais culpa pelo seu pecado. A sua mente está cauterizada. E esse pecado, você sabe que é pecado, pode levar à condenação da sua alma. Então, arrependa-te. Peça a Deus. Confessa a Deus, ao Senhor Jesus. E peça para Ele ter misericórdia de você. Peça para Ele te ajudar.
Vamos fazer uma oração para isso? Nosso Deus, em nome de Jesus, meu Pai, tenha misericórdia dessas pessoas. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E venha perdoar as nossas falhas. Venha encontrar em nós espaço de arrependimento para que possamos nos consertar contigo e herdar a promessa do Senhor da vida eterna. Porque é como o Senhor disse, do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma. Então, meu Pai, que a tua misericórdia alcance a cada um de nós, em nome de Jesus. Digam graças a Deus.